Você sente que está apagando incêndio na orientação à paz, principalmente quando os pais trazem muitas demandas e você não sabe nem por onde começar? Se sim, esse vídeo é para você. Para quem não me conhece, meu nome é Amanda, sou psicóloga clínica infantil, trabalho com orientação à paz e dou supervisão clínica para psicólogos. E essa frase, parece que eu tô apagando incêndio na orientação de paz, é muito comum entre os psicólogos. Uns 95% dos psicólogos que eu atendo em supervisão clínica já falaram essa frase. Mas por que que isso acontece? Por que que nós temos a sensação de estar apagando incêndio em orientação à paz? Bom, primeiro é importante esclarecermos o que é apagar incêndio. Apagar incêndio é quando surge um fogo aqui e eu tento apagar ele. Só que dali a pouco surge outro fogo e aí eu vou ter que ir lá e apagar esse fogo também. E nisso fica surgindo vários focos e pontos de fogo na qual eu tenho que ficar apagando o tempo inteiro. E com isso parece que eu não consigo apagar um incêndio como um todo. Sempre tem um foco novo de fogo na qual eu tenho que ir lá apagar. E essa sensação de parecer que eu sempre tenho que ficar indo aqui, indo ali na orientação à paz, acontece muito. E 95% dos casos com psicólogos, isso acontece quando o psicólogo não tem claro os objetivos que eles estão trabalhando com os pais. Se fala muito em objetivos com a criança, né? O que fazer com a criança, quais objetivos elencar, o que trabalhar com a criança. Mas na orientação parental, eu percebo que acaba ficando tudo muito solto. Conforme os pais vão trazendo as demandas, vão trazendo as dificuldades, nós vamos trabalhando a partir daquilo que vai aparecendo. Por isso que acaba dando essa sensação de que parece que eu tô fazendo muito, tô dando muitas orientações, mas os pais não estão se engajando. E as orientações que os pais acabam se engajando são para situações muito pontuais e não para resolver, entre aspas, o problema como um todo, a raiz do problema. Então, nós temos duas situações importantes. Os pais, eles trazem para a orientação à paz várias demandas e nós, psicólogos, tendemos a ir trabalhando conforme essas demandas vão aparecendo, conforme os pais vão trazendo. E geralmente é aí que nós, psicólogos, a gente acaba se perdendo. É aí que a gente acaba trabalhando tudo e que ao mesmo tempo dá a sensação de que a gente não tá trabalhando nada, porque não tem o engajamento dos pais. Os pais não estão colocando as nossas orientações, as nossas intervenções em prática. Então acaba ficando tudo muito solto. Nós psicólogos não fazemos essa organização, esse planejamento dos objetivos e das demandas que os pais estão trazendo. A gente acaba trabalhando o que dá. A gente acaba trabalhando o que os pais estão trazendo ali naquele momento. Então, nós geralmente damos uma orientação para aquela sessão de orientação parental, na qual os pais estão trazendo aquela demanda. Dali 2, 3 semanas, um mês, que vai ser a próxima orientação, os pais trazem outra demanda e aí nós passamos para os pais uma outra intervenção e assim por diante. A cada nova demanda que os pais vão trazendo, nós vamos passando novas orientações. Por isso que muitas vezes dá essa sensação de que a gente está apagando incêndio. Com isso, você percebe como é importante termos um alinhamento de objetivos, uma organização de objetivos, assim como a gente tem com a criança. Então, primeiro de tudo, é pensarmos em todas as demandas que os pais estão nos trazendo e começarmos a organizar essas demandas para que nós possamos ter consistência até mesmo das orientações que nós estamos passando. Então, o primeiro ponto é pegarmos todas as demandas que os pais estão nos trazendo, colocá-las no papel, tudo aquilo de dificuldade ou de coisas que os pais gostariam de modificar, coisas que eles gostariam de colocar em prática, queixas que eles estão trazendo da criança, enfim, colocar tudo isso no papel e a partir disso traçarmos objetivos e planejamentos com base no que os pais trouxeram. Uma coisa que acontece muito é que os pais, eles acabam trazendo alguma queixa pra gente em uma sessão de orientação parental e muitas vezes nós não percebemos que aquela queixa que os pais estão trazendo já é uma queixa que eu tô trabalhando com a criança.
só que parece que é uma queixa nova. E por que parece que é uma queixa nova? Porque eu não tenho essa visão geral de todas as queixas, de todos os objetivos que eu posso trabalhar com aqueles pais. Então, vamos supor que uma criança, no momento da raiva, tem gritado, jogado coisas no chão, puxado o cabelo dos pais, enfim, tem apresentado uma desregulação emocional no momento da raiva. E nós estamos trabalhando isso com a criança. E aí, numa sessão de orientação parental, os pais chegam com uma queixa nova, digamos assim, dá a impressão de que é uma queixa nova. E aí os pais relatam. Agora, a criança ela tá batendo na escola. Aconteceu uma situação na qual ela bateu no amiguinho, bateu na professora. Psicólogo, você precisa ir na escola resolver isso. Precisa resolver essa queixa, né, que tá aparecendo agora. E aí dá a sensação de que parece que é uma coisa nova. Não significa que nós não tenhamos que ir lá na escola, conversar, tentar entender, passar alguma orientação para a escola. A gente pode fazer isso. E é importante que a gente faça isso. Mas o ponto aqui é entendermos que quando os pais trazem essa queixa nova, ou seja, antes a criança não estava batendo lá na escola, estava acontecendo em casa essa desregulação, né, emocional nesse momento da raiva, na escola não. Mas quando os pais trazem essa queixa nova, dá uma sensação de que é uma coisa nova e que nós precisaremos trabalhar a parte daquilo que a gente já está trabalhando com a criança. Então, nós não estamos trabalhando a raiva, psicoeducação dos sentimentos, estamos ensinando a criança formas de autocontrole, formas de regulação emocional. Então, nós já estamos fazendo isso. E nós também já podemos estar passando orientações para os pais de como lidar com essa raiva quando ela aparece em casa. Então, você percebe que nós já estamos trabalhando em torno dessa demanda. E quando os pais trazem essa demanda, que parece ser uma demanda diferente, na verdade não é. Não é uma demanda nova. É uma demanda na qual nós já estamos trabalhando. A diferença é que, a partir disso que os pais trouxerem em relação à escola, talvez nós iremos precisar estender as intervenções que nós estamos fazendo com a criança e com os pais também para a escola, mas não necessariamente que é uma coisa nova. Então, esse foi um exemplo para ilustrar quando os pais acabam trazendo demandas e que é importante nós analisarmos se a demanda que os pais estão trazendo é uma demanda que eu já estou trabalhando com a criança, só que a demanda que eles estão trazendo é só num formato diferente, com exemplos diferentes, mas é a mesma coisa, ou se realmente é uma demanda nova, se é algo que eu vou precisar incluir no plano de tratamento da criança e começar a trabalhar a partir dali. Mas eu consigo fazer isso a partir do momento que eu tenho essa visão geral dos objetivos, que é o que geralmente não acontece. Como eu havia falado, nós temos esse planejamento, nós temos essa organização com a criança. Agora, com os pais, nós vamos trabalhando a partir do que dá, sem esse planejamento, sem essa organização. E é isso que é importante nós começarmos a ter clareza. O que eu vou trabalhar com os pais? O que é importante? Quais habilidades eu vou precisar desenvolver com eles? Quais habilidades os pais já têm e que eu vou precisar ou fortalecer ou até mesmo mostrar para os pais que eles já têm essas habilidades. Então, todas essas perguntas são muito importantes de fazermos, porque isso vai dando um norte, vai dando uma estrutura para a orientação parental. E isso vai dando mais segurança para nós, psicólogos, conseguirmos definir se é um momento de passar uma orientação nova para os pais ou se é um momento de reforçarmos uma orientação que nós já passamos para eles, mas que eles não seguiram. Então, além dessa falta de organização dos objetivos, algo que acontece muito a partir do momento que os pais vão trazendo várias demandas, o que nós psicólogos fazemos? Nós vamos dando várias orientações, várias intervenções. E a cada nova demanda, a gente acaba passando orientações novas. Ah, mas não deu certo aquilo, deixa eu passar isso daqui. Ah, mas não deu certo isso, então deixa eu passar essa outra intervenção. E aí chega uma hora que a gente pensa, mas nem tem mais orientação para passar. A cada nova demanda que os pais foram trazendo, eu fui trocando as orientações e agora eu nem sei mais o que orientar. E é aí que é muito importante nós psicólogos sabermos. Será que essa orientação que eu passei para os pais
é uma orientação que não funcionou, uma intervenção que não foi efetiva e que, de fato, é uma intervenção que eu preciso modificar e pensar em uma outra intervenção a partir da análise que eu fiz da demanda, da queixa que os pais estão trazendo? Ou será que é uma intervenção que eu preciso fortalecer com os pais? Querendo ou não, nós, seres humanos, somos seres muito imediatistas. Então, quando nós temos um problema, nós queremos resolver aquele problema naquele momento. Se a gente não consegue resolver o problema naquele momento, a gente vai tentar uma outra solução. Se não funcionou, a gente vai tentar outra. E outra, e outra, e outra, e outra. E muitas vezes, na orientação parental, não funciona dessa forma. Uma orientação que nós passamos para os pais, não basta os pais colocarem apenas uma vez. Não basta eles colocarem em prática em um único dia ou em uma única semana. Muitas vezes, a orientação que nós passamos para os pais precisam ser colocadas várias vezes no dia a dia, por várias semanas seguintes, para daí sim nós termos dados suficientes coletados para saber se aquela orientação não está sendo efetiva de fato. E aí sim mudar a orientação. Mas acontece muito de que quando os pais chegam com uma queixa, nós mudamos a orientação. E não mantemos a orientação que nós tínhamos passado. Ou seja, nem dá tempo de verificarmos se a orientação que nós passamos foi efetiva. Porque a gente muda. Os pais trazem uma demanda diferente e a gente muda a orientação. E aí fica nisso, uma demanda nova, uma orientação nova. Uma demanda nova, uma intervenção nova. Então, até agora, o que nós conversamos? Nós falamos sobre a importância de planejar, de organizar os objetivos que os pais estão trazendo. E a partir dessa organização, nós teremos mais clareza se as queixas que os pais estão trazendo seria uma queixa nova, ou se é uma queixa que eu já estou trabalhando, mas que os pais estão trazendo com exemplos diferentes e um formato diferente. E a partir disso, definirmos se as orientações que eu estou passando para os pais são orientações que eu irei reforçar, ou seja, quando os pais trouxerem, por exemplo, uma demanda, né, que eu percebo que é uma demanda que eu já estou trabalhando, mas é um exemplo diferente, uma situação diferente, como, por exemplo, esse da escola, né, na qual a criança tem um comportamento, né, de ficar muito brava em casa, de que não consegue se controlar em casa e que também não está conseguindo fazer isso na escola, ou seja, entre aspas, é a mesma demanda, só que com exemplos em lugares e situações diferentes. Então, a partir disso, eu vou precisar decidir se a orientação que eu tinha passado para os pais vai ser a mesma orientação que eu vou passar para essa nova queixa, entre aspas, que eles estão me trazendo. Ou se eu vou passar uma orientação, uma intervenção diferente, porque aquela intervenção que eu tinha passado não foi efetiva. Mas que, para a gente saber se aquela intervenção que eu passei para os pais foi ou não efetiva, os pais precisam testar. E testar mais de uma vez é muito difícil para os pais colocarem em prática, porque muitas vezes os pais acabam colocando aquela intervenção que nós sugerimos, que nós analisamos, que nós propomos junto com eles. Eles colocam em prática em uma, duas situações e depois eles ou esquecem ou acabam dizendo, mas não deu certo. Eu tentei colocar 2 vezes, mas não funcionou. Só que é muito importante explicarmos para os pais o quanto que demora para uma intervenção começar a fazer efeito, para uma intervenção começar a ter resultados. Não é colocando 1, 2 vezes, é colocando uma semana inteira, 2 semanas inteiras, que é a famosa consistência, que é o que a gente quer muito, né, que os pais tenham. Mas olha só que engraçado. Essa consistência que a gente quer que os pais tenham, muitas vezes nós, psicólogos, não temos essa consistência em passar as orientações. Porque o que acontece? Os pais vêm com uma queixa, o que a gente faz? A gente muda a intervenção. A gente não mantém a intervenção que nós tínhamos passado anteriormente. Porque dá a sensação de que, nossa, eles estão me trazendo uma coisa nova, eu preciso passar uma coisa nova para eles. Eu preciso dar uma intervenção diferente para eles. Quando, na verdade, em muitos casos, não é uma intervenção nova que é a mais adequada, mas é reforçar com eles a intervenção que já foi passada. Ou seja,
termos consistência nas intervenções que nós estamos passando para os pais. Vocês percebem como acaba virando uma bola de neve? Os pais acabam trazendo um monte de demanda, a gente acaba trazendo para eles um monte de queixa, e por conta disso, por ficar muitas queixas e muitas intervenções, ou seja, por ficar tudo muito bagunçado, da gente acabar trabalhando esse todo, os pais acabam tendo muita dificuldade de se engajarem nas intervenções, porque sempre é uma intervenção nova, e nós, psicólogos, temos dificuldade de monitorar a evolução que os pais estão tendo. Porque se a gente passa várias intervenções novas, fica muito difícil da gente ter controle do que os pais estão conseguindo colocar em prática, o quanto de tempo eles conseguiram colocar aquela intervenção em prática, se aquela intervenção tá dando certo, se não tá, quais dificuldades eles estão apresentando para colocar aquela intervenção em prática. Então, ao mesmo tempo que nós queremos que os pais tenham consistência em colocar as intervenções que nós passamos em orientação a pais, colocar isso em prática, nós também precisamos ter consistência nas orientações que nós estamos passando para eles. E essa consistência nós temos quando nós refletimos se, diante de uma queixa que eles estão trazendo, eu preciso dar uma orientação nova ou se eu preciso relembrar, reforçar, falar de um jeito diferente uma orientação que eu já passei para eles. Então, até aqui, o que é importante retomarmos? Primeiro são os objetivos com os pais. Quais são os objetivos que eu vou ter com eles? A partir das demandas, das queixas que eles estão me trazendo. Em segundo lugar, é importante separarmos o que é uma queixa nova e o que é uma queixa que eu já estou trabalhando, mas que os pais estão me trazendo apenas num formato diferente, com exemplos diferentes, situações diferentes. E em terceiro lugar, é importante avaliarmos se nós iremos passar uma orientação nova a partir de uma queixa que eles estão nos trazendo, né? Então, a gente avalia o que é importante, que uma nova orientação seja passada, uma orientação diferente, de uma forma diferente, ou avaliarmos se eu irei apenas reforçar e passar de um jeito diferente uma orientação que eu já passei em sessões de orientação parental anterior. Então, até aqui, nós vimos que esses 3 pontos são mega importantes para que nós não tenhamos mais a sensação de que a gente está apagando incêndio toda hora e a sensação de que os pais não estão conseguindo se engajar nas nossas orientações. Pensa só, é muito difícil os pais se engajarem em orientações quando essas orientações são diversas. Quando a cada nova sessão tem uma orientação nova, fica muito difícil esse engajamento e além dos pais terem dificuldade de colocar isso em prática em casa, é difícil de nós monitorarmos se as nossas intervenções estão dando certas ou não, porque são muitas intervenções, já que são muitas queixas que os pais trazem, e aí vira uma bola de neve. Por isso que, novamente, a grande importância de organizarmos esses objetivos que os pais estão nos trazendo, colocarmos no papel as dificuldades dos pais, as queixas que eles estão trazendo, enfim, é muito importante fazermos isso para que nós tenhamos clareza como um todo, por onde nós iremos começar. Então, além de todos os objetivos que eu passei aqui anteriormente, do porquê é importante colocarmos no papel esses objetivos que os pais estão nos trazendo, as queixas, as dificuldades deles, também é importante refletirmos um ponto do porquê que os pais acabam trazendo sempre demandas novas. Por que parece que é tão difícil os pais focarem em uma queixa, digamos assim, para que a gente consiga trabalhar aquela queixa em específico? Uma das hipóteses do porquê que os pais acabam trazendo esse excesso de demandas é que é difícil para os pais focarem na demanda central, na raiz do problema, digamos assim. Então, os pais acabam tendo um comportamento de ficar se esquivando, se safando, digamos assim, da raiz do problema e aí, por isso, acabam trazendo um monte de queixas novas. Porque, na verdade, não querem entrar em contato e não querem falar do real problema, não querem falar da raiz do problema. E aí, é mais fácil, digamos assim, eu trazer vários outros exemplos, várias outras demandas, para que eu não foque no problema central, na raiz central. Porque muitas vezes focar no problema central, na raiz central, é onde mais me dói. E os pais não querem
entrar em contato com essa dor, né? Então, é um pouquinho mais aprofundada essa análise, mas que é importante refletirmos. Por que que esses pais estão me trazendo a cada nova sessão de orientação parental uma coisa nova e não estão conseguindo focar nisso aqui que eu quero que eles foquem? Será que isso aqui que eu quero que eles foquem é algo muito difícil para eles entrarem em contato? Será que é um assunto muito delicado e eu não estou conseguindo perceber que é delicado, que é difícil para eles e que por isso eles acabam fugindo de entrar em contato com esse assunto mais delicado? É uma reflexão que a gente precisa fazer. É uma reflexão muito importante e que eu já tive casos que quando eu percebi que eu estava o tempo inteiro tentando apagar esses incêndios e os pais sempre acabavam me trazendo muita coisa nova, mas que na verdade não era novo. Era o mesmo problema, digamos assim, só que com exemplos diferentes, mas sempre muitas situações diferentes e querendo soluções diferentes para todas aquelas situações. Foi aí que eu comecei a perceber que o buraco era mais embaixo, que tinha uma raiz ali do problema que era muito difícil deles entrarem em contato e que, na verdade, trazer esse monte de queixas era apenas uma forma da gente não falar do que era mais importante. Então, fica essa reflexão para você começar a observar e analisar nas suas sessões de orientação parental se pode ser que esteja acontecendo isso ou não aí com os pais que você atende. E por fim, não menos importante, toda essa organização e todo esse caminho que nós trilhamos até aqui, né, da importância de termos essa clareza dos objetivos, de conseguirmos separar o que é um objetivo novo para um objetivo que eu já estou trabalhando, de decidir se eu vou precisar dar uma orientação nova ou se eu preciso apenas reforçar, retomar, reformular uma orientação que eu já estou dando para os pais e ter a consistência, né, de continuar dando essa orientação para eles. Então, depois de tudo isso que a gente viu, também é muito importante nós termos toda essa clareza, porque quando a gente consegue organizar tudo isso, fica mais fácil dos pais perceberem se a evolução está acontecendo. Porque olha só, quando os pais trazem muitas demandas, a cada nova sessão eles trazem uma coisa nova, dá muita sensação de que parece que eles estão insensíveis com as mudanças positivas que estão acontecendo com a criança ou até mesmo com eles. Parece que o olhar deles está muito direcionado aos problemas, aos inadequados. Então sempre tem uma coisa nova, sempre tem uma queixa nova, sempre tem um problema novo. Por quê? Porque eu acabo ficando muito focado nos problemas, nas queixas, naquilo que não tá dando certo. Mas quando nós temos clareza dos objetivos que nós temos com os pais, e os pais também têm clareza desses objetivos, eles começam a ficar mais sensíveis às evoluções. Então, quando a gente dá, por exemplo, a mesma orientação que a gente deu há 2, 3 sessões atrás, porque na nossa análise é a intervenção que vai causar essa mudança nos pais, os pais começam a ficar mais sensíveis de que, na verdade, o problema não é o problema, né? Não é o problema que tá acontecendo lá na casa. Mas o problema é que eles acabam ficando muito atentos ao problema e não à solução. E por ficar muito focado nos problemas, nas queixas, nas coisas negativas que estão acontecendo, eu não acabo dando espaço para começar a ver as coisas positivas. Então, eu sempre vou para a orientação a pais querendo uma solução imediata para esse problema que eu tô levando. Quando, na verdade, evoluções estão acontecendo. Mas eu tô tão preocupado em resolver esse problema, aquele outro, que eu acabo não percebendo as evoluções que a criança tá tendo. Vou dar um exemplo para ilustrar de situações que já aconteceu comigo em sessão de orientação parental e com a criança também. Casos em que nós estamos trabalhando o comportamento de raiva da criança, e aí era uma situação em específico de uma família, na qual as orientações que eu havia passado a partir das análises que eu fiz do caso, era que a criança começava a ficar com raiva e a ter comportamentos muito inadequados, como gritar, bater, se jogar no chão. E aí, geralmente, o pai tomava à frente nessa situação.
Então, o pai já chegava com os dois pés na porta, né? Ele já chegava muito bravo, muito irritado, muito nervoso com o comportamento que a criança estava tendo. Depois das análises que nós fizemos juntos, de várias sessões de orientação parental, eu ia passando algumas orientações e reflexões para o pai, do tipo, olha, se a gente não conseguir nós acalmarmos o nosso comportamento, se a gente não conseguir ter o autocontrole na hora da raiva, primeiro que a gente não vai conseguir acalmar a criança. Segundo, que olha só o modelo que a gente vai estar passando para a criança. Então, antes de acalmar a criança, nós precisamos acalmar você, digamos assim. E para isso, nós precisamos pensar em estratégias de regulação emocional para você. Óbvio que isso não foi uma sessão de orientação parental, não foi duas. Então, o que aconteceu? Foram várias sessões repetindo, digamos assim, essa análise para o pai, trazendo essa mesma análise de forma diferente. Da importância dele olhar para o comportamento dele na hora da raiva, dele encontrar uma forma dele se acalmar, para daí sim ele acalmar a criança. Então foram várias sessões de maneiras diferentes, de formas diferentes, que eu fui abordando isso com esse pai, para que chegasse em uma sessão e ele percebesse que esse seria o caminho, que isso sim era importante. Imagina só, se na primeira sessão, na segunda sessão, que o pai tivesse relatado um comportamento inadequado da criança e eu não tivesse feito essa análise ou tivesse mudado a intervenção dizendo, então faz isso com a criança, faz aquilo outro, né? Então, se eu tivesse mudado a orientação nas primeiras sessões, talvez eu não tivesse sido consistente, né? E mostrar para o pai que naquele momento o mais importante não era a gente fazer com que a criança não tivesse aqueles comportamentos extremos. O mais importante era fazer com que o pai olhasse para o comportamento dele, para a raiva dele e encontrasse uma forma dele se acalmar, para depois ele conseguir ajudar a criança nesse momento da raiva. Então, depois de várias sessões, várias reflexões, várias análises diferentes, mas querendo dizer a mesma coisa para esse pai, da importância de, primeiro, ele olhar para o comportamento dele, para a raiva dele se regular, quais intervenções nós conseguimos colocar em prática? Então, o pai sabendo que, primeiro, era importante ele se acalmar, ele se regular e não chegar, né, com tanta raiva quanto a criança, por exemplo, o pai começou a pedir ajuda da mãe. Ele começou a delegar, né? Então, quando a criança começava a ter esse comportamento muito extremo e a raiva já subia no pai, ao invés dele ir lá e brigar com a criança e só aumentar a situação, o que ele fazia? Ele dizia, né, para a esposa dele, olha, no momento eu não vou conseguir ir lá, não consigo me acalmar, não tô conseguindo, eu vou sair de perto, eu vou pro quarto fazer X, X e X, né, que daí era estratégia de regulação emocional, né, que ele tinha elencado que iriam ajudar ele, e aí ele dizia, eu vou fazer isso, daqui uns 2, 3 minutos, eu volto e aí eu consigo conversar com a criança. Então, olhem só, uma coisa relativamente simples, mas que fez toda a diferença. E fez toda a diferença porque nós nos mantemos consistentes de que o pai encontrar estratégias para ele era muito importante. E eu não consegui fazer isso em uma sessão de orientação parental. Foi em uma, foi em duas, foi em três, foi em quatro, foram em várias sessões de orientação parental, até o pai ter esse clique de que, não, realmente, eu preciso me acalmar primeiro. Eu preciso, além de eu me acalmar, eu preciso encontrar estratégias para isso, porque eu não sei me acalmar. Então, depois de muitas sessões, né, que nós fomos fazendo essas análises de forma diferente e não passando estratégia diferente para lidar com a criança. Porque o foco nesse momento, o que era? O que era mais importante? O pai encontrar formas dele se acalmar. Mas você percebe que isso não aconteceu em uma, em duas sessões. Novamente, foram em várias sessões, porque foi importante eu ter essa consistência de passar ou a mesma orientação ou passar a mesma análise para o pai, para que o meu olhar não ficasse direcionado para um problema novo, digamos assim. Eu tinha identificado que o pai ter essa regulação era o mais importante naquele momento. Então, o meu foco precisava ser naquilo.
e não em uma coisa nova, em uma situação nova que o pai estava me trazendo, por exemplo. Bom, esse foi um exemplo, claro que ele é um exemplo totalmente individualizado para esse caso, para essa família, para essa análise feita. Esse exemplo não necessariamente vai se aplicar para o seu caso, né, para os pais que você está atendendo. De novo, é muito importante nós termos clareza dos objetivos, tanto com a criança como dos pais, justamente para que a partir disso nós possamos organizar estratégias, ser consistente com as estratégias passadas para os pais, para daí sim a gente conseguir o tão sonhado engajamento com os pais e acabar com essa sensação de que a gente tá apagando incêndio o tempo inteiro. Que a gente sempre tá tendo que passar uma estratégia nova, uma intervenção nova, porque sempre tem um problema novo. Bom, Psis infantis, então é isso. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado, espero que tenha ficado um pouco mais claro da importância de termos essa clareza quanto aos objetivos, a importância de termos consistência nas orientações que nós estamos passando para os pais, para a gente conseguir o engajamento deles e conseguir a evolução e até mesmo a alta dessa família. Muito obrigada a você que chegou até aqui. Dúvidas, comentários, sugestões, deixa aqui nos comentários, que é sempre muito positiva a contribuição de vocês para os próximos vídeos. Muito obrigada e até o próximo!